Bora, Fiel, separei alguns trechos aqui do Mano, do Benjamin Bach e também do Chico Garcia, falando sobre esse vexame do Corinthians e esse elenco bunda mole aí. Continuar desse jeito, vai brigar pra não cair. Se liga no que os caras falaram. Hoje eu vou separar aqui só de que realmente é corintiano. Nem vou pegar SPN porque lá só tem flamenguista. Então deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Terminou agora no Maracanã, Flamengo 4, Corinthians 0. Pai do céu. Tem jogos que não tem o que você falar para tentar justificar ou analisar o que aconteceu. E esse é um exemplo claro disso. Minha cunhada, quando estava 2-0, ela me perguntou, mas o Flamengo tá muito bem ou o Corinthians tá muito mal? Eu acho que essa pergunta que ela fez é a resposta para a partida. As duas coisas. O Flamengo tá muito bem e o Corinthians tá muito mal. E o grande problema, pessoal, é que muitas vezes uma vitória ilusória, como foi contra o Racing, que é um time ridículo, e a torcida tenta falar, mas tem que valorizar porque ganhou com um a menos. Tá errado, pessoal, tá errado. O time do Corinthians hoje é extremamente mal treinado. E vou falar, Dorival vai ter trabalho para arrumar esse time, porque defensivamente é uma tragédia. A gente pega, por exemplo, o cronograma do jogo, o Flamengo foi superior em toda a partida. Só que o gol crucial que levou o Flamengo para a vitória hoje, claro, depois sairiam outros da mesma forma, mas o que deu banho de água fria no time do Corinthians foi o segundo gol. E não dá realmente para você ter uma postura defensiva do jeito que o Corinthians tinha. Cara, é um jogo que parecia casado contra solteiro, um time profissional contra um time de várzea. E é esse tipo de condição que a gente não pode admitir. Defensivamente uma tragédia, o meio-campo improdutivo, o ataque sonolento, não tem o que fazer a não ser trabalhar e muito. Porque fora arrumar o time taticamente, o Dorival vai precisar resgatar a parte psicológica desse time, porque tá feio e feio demais. Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O jogo parecia de campeonato carioca. Flamengo e Entrerriense. Tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não tomou nenhum. Sendo que foi 6-0 contra o Juventude, 0-0 com o Vasco e 4-0 contra o Corinthians. Mas o mais fácil foi o Corinthians, gente. É que o Corinthians deu sorte de não tomar 7, 8, 9-0. O Hugo, num primeiro tempo muito ruim, Hugo, para com esse negócio de sair jogando com os pés. No segundo tempo ainda salvou 2 bolas, teve bola na trave do Arrascaeta. Olha, o time do Corinthians vinha de uma feijoada com churrasco, time pesado, uma zaga horrorosa. Por sinal, tem que se mandar embora toda a zaga do Corinthians, a titular e a reserva. Foi bizarro, vergonhoso, ridículo. Ô Depay, jogar contra o Sport é fácil, contra o Flamengo. O Corinthians esboçou uma reaçãozinha quando estava 1-0. Isso era já 15, 20 minutos. O Flamengo, depois daquele abafa inicial, dá uma recuadinha, né? Mas uma recuadinha meio estratégica, assim, e tipo dentro do script, naturalmente dentro do script, entrega a bola pro Corinthians para tentar jogar no erro, e deu certo, né? Conseguiu mais 2 gols dessa maneira. Mas aí, nesse momento ali, o Corinthians tem uma chegadinha no lançamento, né? Um cruzamento-lançamento do Angileri com um chute do André Carrilho que o Rossi faz uma defesa. E só, né? E só. O Yuri Alberto assistiu o jogo. O Memphis tentou voltar para, enfim, participar um pouco mais do jogo. Aí tomou uma pegada, acabou deixando o campo mais cedo. O Orlando Ribeiro optou mais uma vez. Os caras não aprendem, né? Os caras não aprendem. Parece que a gente tá falando do mesmo filme, que foi só 2-0, tá? Vocês vão lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, em que o Ramon Dias coloca o Igor Coronado e o Rodrigo Garro juntos, com só 2 volantes, contra esse time do Flamengo. Foi só 2-0 e não fosse o Hugo, era para ter sido mais. Aí, claro, hoje o Hugo falhou, né? Já tinha gente detonando o Hugo e tal. Gente, não fosse o Hugo, era papo de 7, tá? 7. Foi 4, podia ter sido 7, se não fosse o Hugo, que falhou grosseiramente no terceiro gol. Mas assim, vamos combinar, né? Que postura desses caras, especialmente no primeiro tempo. Pô, e aí eu assim, ingenuamente, você também, torcedor, eu imaginei, bom, tem treinador no camarote, tem chefe novo no camarote, os caras vão correr. Porra! Claro que o Flamengo é mais time, tá mais organizado, tá mais consolidado. A discrepância é gigantesca, gente. A diferença é muito grande. De elenco, inclusive, no segundo tempo, Felipe Luiz vai lá e chama o Plata e o Bruno Henrique. Luiz Araújo também entra no segundo tempo. É sacanagem, é piada. O elenco do Flamengo é piada. Mas assim, o que eu pensei? Bom, vamos lá, né? Chefe novo,
os caras vão querer mostrar serviço. Tudo bem que o nosso interino deu aquela facilitada, né? Botou só 3 no meio, 3 atacantes. Queria o quê? Queria o quê? E eu até falei com vocês ontem no vídeo pré-jogo, falei, pô, vai botar o Martínez ali, né? Vai dar uma recheada no meio de campo, né? Não dá para fazer o que o Corinthians já fez e tomou pau contra esse time do Flamengo. Pois fez de novo. E aí não foi só isso, né? Porque se você tem esse sistema com jogadores aplicados, que quando você tem mais a bola, é que naturalmente contra o Flamengo você tem menos a bola. Isso é natural. Ainda mais a forma como eles começaram no primeiro tempo para resolver o jogo. E aí o Corinthians 11, e o Flamengo vindo. E o Corinthians 11. Então, assim, eu acho que foi um choque de realidade, né? Aquele tapa na cara legítimo para dizer... Ó, o elenco é bom, eu não acho que o elenco seja ruim. Tem que jogar muito mais do que tá jogando, mas eu não acho que o elenco seja ruim. Custa caro para um esse elenco do Corinthians, então assim, tem que jogar mais. Mas falta muito para chegar num nível de excelência. Eu acho que o Corinthians consegue bater de frente com várias equipes do futebol brasileiro. Contra esses caras aí, quando eles estão afim, esquece. Contra o Palmeiras, que se reagrupou, o Corinthians pegou esse mesmo Palmeiras no Paulista e o Corinthians fez tudo certinho. Aproveitou o único momento de instabilidade desse Palmeiras. E foi bem. O Corinthians mereceu o título paulista. Agora, quando eles se enfrentaram de novo, que o Palmeiras deu uma reajustada, vocês viram o que aconteceu, né? Essa é a diferença. Então, para brigar contra Flamengo e Palmeiras, e quando eu falo brigar, é tipo assim, eu não acho que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, mas eu imaginava que ele fosse disputar as primeiras posições, e ainda é possível que isso aconteça. Contra esses dois, e aí não vale só para o Corinthians, né? Vale para todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Se cruzar com um desse no mata-mata, então assim, por isso que eu acho que a Sul-Americana ela está sendo muito mal desprezada pelo Corinthians. Porque você não vai pegar esses dois. Você vai pegar boas equipes lá. Tem Fluminense, tem Cruzeiro, que tá uma draga, né? Cruzeiro nem vai classificar, né? Mas enfim, tem o Grêmio, que pode chegar. Mas aí o Corinthians consegue brigar. Aí o Corinthians consegue ganhar título. Agora, se cruzar contra esses caras aí na Copa do Brasil, o que vocês acham que vai acontecer? Claro que até lá existe uma expectativa do Dorival encaixar o time, fazer esse time jogar melhor, reforços na metade do ano. Óbvio, a temporada é muito longa, a gente tem muita coisa para acontecer. Eu tô aqui sendo mais duro na análise, especialmente depois de um 4-0, como não poderia deixar de ser, mas eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar o que o Corinthians pretende no ano. Com esse time, acho que tá muito claro, né? Está muito claro o limite do Corinthians. Pegou um time muito melhor, e aí, na postura, o Corinthians não só jogou, o Flamengo não só jogou bola, com a bola no chão, com qualidade técnica, com toda a qualidade que a gente sabe que tem no meio para frente. O Flamengo marcou. Então, volta e meia, quando o Corinthians tentava sair para o jogo, os caras já matavam a jogada no campo de ataque. Os caras já infiltravam e impediam que essa bola chegasse no ataque. Então, vários passes eram interceptados. Ou pelo Pulgar que voltava, ou pelo próprio Nico de la Cruz, ou a defesa que avançava. O Corinthians não se criou no jogo. Assim, gente, se a gente for olhar o número de finalizações, um abraço para a rapaziada do Flash Score lá que tá comigo, 17-8. No alvo, 6-2. O Corinthians deu 2 chutes no gol. Tomou um 4-0, assim, ó. Mas bem tomado. Foi bem perdido esse jogo. E assim, por que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse jogo? Porque a diferença, ela é grande. Hoje, em termos de time, em termos de ajuste, em termos de qualidade técnica, em termos de elenco. Mas é para tanto? Como foi o jogo? Tipo um 4-0 fora os ameaços? É para isso? A distância é essa mesma? Porque se for, aí a gente tem um problemaço. Porque o Corinthians gasta
vai. Gasta próximo do que gasta o Flamengo. O Flamengo gasta muito mais, tá? Mas o Corinthians não gasta barato, não gasta pouco para ter o elenco que tem. E se a diferença for essa, aí a gente tem que repensar algumas coisas. E o que mais incomoda é a atitude, né? Porra, perde na bola, mas perde lutando, né? Perde brigando, competindo. Gente, foi um amasso. Mas assim, foi humilhante. Foi humilhante. Foi 4-0. Meu Deus do céu. Tem jogos daqui a pouco, né? Às 6h30. O Dorival, como vocês viram, tava lá no camarote, junto do Fabinho Soldado. E, porra, isso me chamou a atenção. Pô, imaginei que os caras fossem correr. Mas esse é o reflexo também de um clube meio à deriva, né? De um clube meio... eu usei essa expressão no jogo passado, um time meio no limbo. É um terceiro jogo com o interino. Ok, definiu o comandante agora, mas só agora, depois de 10 dias que você mandou a comissão técnica anterior embora. Então, o jogador ele não sabe muito bem para onde vai, né? Aí, obviamente, tem dificuldades defensivas. O que acontece com o André Ramalho, gente? Gente, o André Ramalho tomou um drible do Arrascaeta e outro do Pedro no segundo tempo, que, nossa senhora, é inacreditável. Só que aí o outro é o Félix Torres, né? E o outro é o Kaká. Então, sabe... E o Gustavo Henrique, eu já disse, não é lá essas coisas, só que, cara, perto dos outros ele parece um Beckenbauer. Mas ele não é solução também. Só que o nível de defensores que o Corinthians tem, que isso? E, cara, defesa, como diria a Tite, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonatos. Então, se você não tiver uma defesa boa, você vai sofrer, ainda mais contra um time desse, ainda mais com o meio-campo exposto. Quando falta um jogador, parece que vira um pandemônio. Então, assim, a reformulação que começou ano passado, obviamente ela foi bem feita num determinado momento. O Ramon acha o time ali no segundo semestre, falha nas Copas, né? Começa o ano, ele perde uma peça, já arrebenta todo o planejamento, já cai da pré-Libertadores. Então, assim, vamos lá. Vamos entender onde está esse elenco. Precisa de mais, gente. Precisa de mais ou não vai a lugar nenhum. Conquistou o Paulista? Beleza. Paramos por aí. Ou estão contentes com o Campeonato Paulista? Porque o Corinthians investe e gasta pro tamanho do Corinthians, não dá para se contentar com o Campeonato Paulista, que foi excelente, que foi ótimo, tem que valorizar, tem que comemorar, mas, cara, precisa de um outro passo. Porque aí você olha o Palmeiras, que faz o quê? Testa no Paulista, não ganha o Paulista, toma pancadinha ali, aguenta no osso, e agora tá pronto para disputar os principais campeonatos. O Corinthians não. Visivelmente não. E assim, pô, não dava para perceber que faltavam peças na defesa, pelo menos na defesa, né? Porque acho que o Corinthians tem outros sérios problemas de elenco, né? Não tem pontas, por exemplo. Sabe, você não tem grandes alternativas para outros repertórios. Então, o Corinthians simplesmente não gastou, trouxe só o Angileri, porque o Ramon insistiu, porque não tinha um lateral esquerdo. Só. Eu sei que é caro, eu sei que está custando caro, eu sei que tem muita dívida, eu sei. Mas aí, assim, vamos encarar a realidade, então, eu e você. Vamos encarar a realidade. A realidade é essa. É isso? Esse é o time? Então tá, quando pegar Palmeiras, vai ser atropelado. O Palmeiras nesse estágio, nesse nível. E tudo bem, clássico, as coisas normalmente se nivelam. Mas no brasileiro já vimos que não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu no último encontro. Aí pega o Flamengo pela frente, amasso. A boa notícia é que são os dois que estão destoando. Se bem que o Corinthians pegou o Fluminense também, que foi o jogo da derrocada do Ramon, e o Fluminense tomou um amasso do Botafogo ontem. Ou seja, o Botafogo já está chegando também. E o Corinthians não pegou o Botafogo ainda. Já pegou o Fluminense, tomou 2-0 em casa. Tá? Então, assim, gente, tem muito time que está se ajustando, que está entendendo as suas carências, está trocando de técnico, né? O Corinthians fez esse movimento também, mas, ó... O bom é que o Dorival, ele não vai ter tempo, mas ele não precisa de muito tempo. Eu vou esperar, obviamente, uma resposta imediata, porque ele vai ter que, primeiro, resolver o ânimo desses caras, né? Eu não sei se eles estavam fechados com a comissão técnica, o que aconteceu, porque o jogo contra o Racing, mesmo uma vitória, mesmo as duas vitórias, né? Contra o Sport, o time sai atrás, cria muitas chances, desperdiça, mas sai atrás e tem que buscar a virada, muito pela individualidade do Memphis, sem técnico, né? É uma coisa meio
Cara, você já imaginou chegar na tua empresa e não ter o teu chefe lá? O teu chefe foi demitido e não tem um substituto. E tem um cara lá que estava lá porque chegou e o cara falou assim, ó, aquilo que você está acostumado a fazer, você simplesmente continua aí. Você não tem cobrança, você não, o cara, sabe, não te conhece, você tá ali e conhece mais do trabalho do que o próprio cara. Então é isso. O Corinthians ficou 10 dias assim. Agora vem o ônus, né? Desse time que não sabe que esquema tático usar, não sabe que posicionamento os caras vão ter, qual é a estratégia para o jogo. Tem um cara lá que está acostumado, Orlando Ribeiro, todo respeito, né? Com sub-20, pegou esse transatlântico e caramba, para onde é que eu vou aqui? Para onde é que eu vou? Bom, eu vou para cá, eu vou fazer o feijão com arroz aqui, isso aqui não dá, cara. Não dá, você pega o mar revolto, já era. Então, assim, muitos erros, tá? Muitos erros, diretoria, vem reflexo, né, da comissão técnica do Ramon e esses jogadores, né, cara, que tinham que ter um pouquinho de vergonha na cara. Porque, porra, o jogo contra o Racing foi vergonhoso, de verdade. Venceu 1-0, mas foi vergonhoso o jogo. Vergonhoso. O senhor Félix Torres compromete, os caras aí começam a melhorar, porque o Racing não existe. Não existe, teve dificuldade. Ganhou por 1-0 em casa, assim, sofrido. Aí vai pegar o Flamengo, o que a gente ia imaginar? O que a gente ia imaginar diante do Flamengo? Que os caras pelo menos corressem, né? Vamos mudar o técnico, vamos lá, rapaziada, vamos se mexer. Nada. Amassados, humilhados, destroçados. Que isso? Que isso? Pô, os caras estão representando o Corinthians, 4 da tarde contra o Flamengo no Maracanã e fazem esse papelão. Porque eu não posso mais cobrar do técnico. O cara que tá lá é um interino. É um cara que caiu de paraquedas. Porque não tinha o que fazer, porque não tem nenhum cara da comissão permanente no time do Corinthians. Os caras nem pensaram nisso. Então não tem um auxiliar lá que, tipo assim, porra, conheço o dia a dia aqui, vamos lá, vamos tentar acomodar as coisas aqui até o Dorival chegar. Não, pegaram o cara do sub-20, que nem tá lá no dia a dia. Aí vocês queriam o quê? Contra um time ajustado, bem treinado, qualificado. Porra. Sabe? Então, assim, e a gestão com esse monte de problema político, né, envolvendo. Então, cara, fica um negócio a bangu, como a gente chama, né? Bagunçado. Um negócio largado. E aí o reflexo é esse. É uma porrada que os caras não sabem nem de onde vem. Então o Dorival, ele vai ter que ser muitas pessoas, muitos técnicos, muitas coisas quando ele chegar no Corinthians. Ele vai ter que administrar muita coisa. Por isso que eu acho, os caras, ele não pediu todo esse dinheiro aí. Olha, se ele pediu bem, tá? Pediu bem. Porque para pegar esse clube aí que pode ter impeachment a qualquer momento, que tem denúncias todos os dias, que é uma pressão gigantesca, para recalcular essa rota aí, irmão, precisa ter, hein? Então é isso, irmão. Que vergonha, mano. Que vergonha. Que time horroroso, cara. Time horroroso. Defesa pior ainda, cara. Acho que deve ser a pior defesa do campeonato. Briga ali com o Juventude, Mirassol, mas é muito, muito fraco. Desse jeito aí, o Dorival vai ter que fazer milagre, mano. Eu nem sei se ele fica muito tempo com esse time aí. Cara, eu acho que ele deve estar se arrependendo, cara. Quando ele viu lá, ele tava lá no estádio, lá, né? Lá nas tribunas, ele deve estar se arrependendo ali. Bobear, ele nem assina com o Corinthians amanhã. Mano, que time fraco, velho. Ah, tipo, ganhando raça já dá aquela ilusão, né? O torcedor fica empolgado e tal. Paulista, grande Paulista. Mas aí, contra o Flamengo, Palmeiras, um time um pouquinho mais forte, a gente vê a realidade mesmo, que o nosso time é muito fraco. E o Depay, vocês acham que o Depay, naquele jogo contra o Fluminense, lá na derrota, ele falou só da comissão técnica, do Ramon Dias, do Emiliano Dias? Claro que não. Ele falou dos jogadores também, cara. Ele sabe que os jogadores ali, a maioria é tudo fraco. Ele sabe que a defesa é fraca, o meio campo ali é fraco, tirando o Carrilho. Mano, Bidon, jogou bem, mas muito fraco, não tá pronto não, cara. Na moral. Aí, na zaga, o André Ramalho. Aí, quando joga o André Ramalho, a gente quer o Félix Torres. Quando joga o Félix Torres, a gente quer o André Ramalho. Aí tem um Kaká que é outro horroroso também. A gente tá ferrado, cara. Aí vem um presidente do Corinthians, fica indo toda semana, tá indo em podcast, não sei o que lá, entrevista. Enquanto o time tá nessa merda, nessa draga aí, cara. Segundo o Augusto Melo, a defesa tá maravilhosa. Ele falou isso. A defesa tá maravilhosa, a defesa é boa. Cara, o Augusto Melo não entende nada de bola, cara. Não entende nada. Ele só entende de colocar 80 jogadores na base lá, que ninguém sabe o porquê tá contratando 80 jogadores pra base, né? Na verdade a gente sabe, só que a gente não pode falar aqui, que a gente não pode provar, né? Mas é ridículo, cara. Então é isso, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.